para que você possa montar o seu bilhete e ajudar você a conseguir o tão almejado premiação de 14 acertos da loteca, tá bom? Então, sem enrolação, vamos pro vídeo aqui. Do meu lado você vai ver aqui a grade da loteca desse final de semana. O concurso é o 1212, tá? Dessa vez o prêmio tá com 500 mil reais. Teve 5 ganhadores no concurso anterior. E agora já começa com 500 mil reais, né? E aqui na grade, como vocês podem ver, já no primeiro jogo temos o clássico carioca, né? Flamengo e Vasco. Aqui não tem como você tentar buscar uma zebra no seco, porque é muito difícil do Vasco vencer o Flamengo no Maracanã. Pelo momento que o Flamengo está vivendo, apesar de ele jogar Libertadores, eu acho que vai ser muito difícil o Vasco vencer. Se você quiser colocar um duplo, você pode colocar fechando no Flamengo. O Flamengo empate. Mas eu vou seco no Flamengo. No segundo jogo, um jogo muito difícil de fazer uma análise, né? Temos aqui o Vitória da Bahia e o Fluminense. O Fluminense que acabou de jogar a Sul-Americana no meio de semana lá na Argentina. Vai vir um pouco desgastado para jogar fora de casa ainda, em Salvador, com o Vitória. Então eu acredito que o Vitória leva um pouquinho de vantagem na questão física. Porém, eu acredito que na questão técnica o Fluminense é muito superior. Nesse jogo eu vou ficar no empate, tá? Acredito que vai ficar no empate nesse jogo. E no terceiro jogo aqui da grade temos Ceará e Bahia, né? Ceará jogando em casa no Castelão contra o Bahia, que está vivendo um momento ali de oscilação no campeonato. O Ceará conseguiu empatar com o Vasco em São Januário. No vídeo anterior eu até achei que ele iria vencer o Vasco, né? Teve chance de vencer, mas conseguiu buscar o empate. Mas eu acredito que nesse jogo no Castelão o Bahia é superior tecnicamente. Eu acredito muito que o Bahia vai conseguir vencer o Ceará fora de casa, mesmo o Ceará jogando um bom futebol. Aqui no quarto jogo, o jogo número 4, temos a Série B. Avaí e Ferroviária. O Avaí perdeu de virada para o Atlético Goianiense nesse meio de semana. Jogando fora de casa, o Avaí perdeu. A Ferroviária vem vivendo um mau momento, tá brigando para não cair. O Avaí, ele jogando em casa, ele deu uma melhorada muito boa, né? O Avaí jogando em casa, ele tinha um retrospecto ruim, mas agora nos últimos jogos aí vem pontuando. Eu acredito muito na vitória do Avaí, jogando na ressacada, tá bom? No jogo número 5 temos Botafogo e Atlético Mineiro, no Rio de Janeiro esse jogo. O Atlético Mineiro joga quinta-feira na Sul-Americana e é na Bolívia, né? Uma altitude muito alta e vai ser muito desgastante fisicamente para o elenco do Atlético Mineiro, né? Que vai jogar lá na Bolívia, na Sul-Americana. E o Botafogo tem a semana toda livre, só para pensar no Atlético Mineiro, e por isso eu acredito que o Botafogo vai vencer o Atlético Mineiro, por ter esse tempo livre e focar, e ainda vai jogar em casa com o Galo. Eu acredito que ele vai conseguir vencer, não com muita facilidade, mas ele vai vencer o Atlético Mineiro. No jogo 6 temos Série B, né? Temos a Série B aqui no jogo 6. Aqui na Série B temos Remo e Atlético Goianiense. Esse jogo aqui o Remo joga em casa, o Atlético Goianiense vem de vitória, o Remo ainda briga pelo acesso. E eu acredito que o Atlético Goianiense ainda não tem mais chance de acesso. Eu acredito muito que nesse jogo aqui o Remo possa vencer também, tá? Apesar do Remo estar tendo uns resultados ruins nos últimos jogos, mas eu acredito que dessa vez vai voltar a vencer, vai vencer em casa o Remo, o Atlético Goianiense. No jogo número 7 temos Palmeiras e Fortaleza. Esse é um jogo que pode ser traiçoeiro, porque joga hoje na quarta-feira contra o River Plate na Libertadores. É um jogo de meio de semana. Já o Fortaleza tem a semana toda livre. Mesmo assim, o Palmeiras ele é muito superior tecnicamente que o Fortaleza. Eu ainda acredito que o Palmeiras vai vencer com tranquilidade, mesmo tendo os dois confrontos com o River Plate, um antes do jogo do Fortaleza e um depois. Claro que pode influenciar muito se o Palmeiras perder para o River Plate no jogo de ida. Então ele pode colocar um time totalmente desconfigurado para enfrentar o Fortaleza e sofrer uma derrota ou um empate. Então aqui eu colocaria nesse jogo Palmeiras e Fortaleza, orientaria você colocar um triplo, que pode acontecer de tudo dependendo do que vai acontecer no jogo da Libertadores do Palmeiras. Então eu colocaria um triplo Palmeiras
e Fortaleza, tá? No oitavo jogo temos Criciúma e CRB pela Série B também. O CRB, se eu não me engano, ele vem de derrota. O Criciúma também, ele empatou ali com Volta Redonda, que está brigando para não cair, está na zona do rebaixamento, perdeu pontos fora de casa. Mas o Criciúma é muito forte jogando no Heriberto Rilse, que é o estádio deles, jogando em casa. O Criciúma para mim vai vencer o CRB com dificuldades, mas acredito que ele vai conseguir vencer o CRB. Nono jogo temos Mirassol e Juventude. O Mirassol vem me surpreendendo muito. No último jogo eu até achei que o Grêmio poderia conseguir vencer o Mirassol ou até arrancar um empate, mas mesmo jogando no Rio Grande do Sul, mesmo jogando no estádio do Grêmio, o Mirassol conseguiu vencer o Grêmio fora de casa. O Mirassol já está no G4 do Campeonato Brasileiro e matematicamente ainda tem chance de ser campeão. Olha só a campanha que o Mirassol vem fazendo aqui no ano de 2025, o primeiro ano deles na Série A. Então ele joga em casa contra o Juventude, que está na zona do rebaixamento. E pode ser também um jogo traiçoeiro, mas o Mirassol é muito favorito, né? Os números não mentem. Então eu vou colocar a vitória do Mirassol, mas fechando um duplo no empate, tá? O Juventude também está fazendo uma boa campanha de recuperação nesse segundo turno. No décimo jogo temos o Grenal, Internacional e Grêmio. Aqui não tem como definir se vai dar Inter ou Grêmio. Maioria esmagada, a maioria vai colocar empate, porque esses Grenal geralmente dá muito empate, é um jogo muito disputado, mas eu também colocaria aqui nesse Grenal um triplo. Mais um triplo aqui, Inter e Grêmio, para não ter erro, tá bom? 11º jogo, Sport e Corinthians na Ilha do Retiro. Bom, pelo momento que o Sport vem vivendo, já praticamente rebaixado, só venceu um jogo dos 21 que eles jogaram no campeonato. Vai jogar em casa com o Corinthians, que vem vivendo um bom momento. São 5 jogos já sem perder. E talvez o Corinthians pode ter o ataque titular com o Yuri Alberto, com o Memphis. O Garro não vai jogar porque se machucou. Eu acredito que o Corinthians leve a vantagem. A maioria vai colocar a vitória do Corinthians. E eu também acredito que o Corinthians vai vencer o Sport fora de casa, porque de todas as equipes que tem para o Corinthians vencer fora de casa, o Sport é a mais vulnerável. Se você acha que pode ser um jogo traiçoeiro e pode dar uma zebra, fecha um duplo, empate e Corinthians. Mas eu acredito que não precisaria, acredito que o Corinthians vai conseguir vencer o Sport, ele não vai perder a oportunidade de pontuar com uma vitória fora de casa, e esse é o jogo ideal para isso, para o Corinthians vencer fora de casa, vencer o Sport. No 12º jogo, temos o Atlético Paranaense e o Vila Nova. O Atlético Paranaense embalou, são 4 vitórias consecutivas na Série B. Já está ali a 2 pontos de entrar no G4, a zona de acesso da Série A. O Atlético Paranaense joga em casa com o Vila Nova, que jogando fora de casa, o Vila Nova ele tem maus resultados, dificilmente vence jogos. O Atlético Paranaense venceu a Chapecoense fora de casa. Chapecoense que vem fazendo uma Série B também espetacular, uma boa campanha. Mas eu acredito que o Atlético Paranaense não vai ter muita dificuldade para vencer o Vila Nova, tá bom? Vai vencer em casa o Vila Nova e muito provavelmente vai entrar no G4 nessa rodada aí o Atlético Paranaense, surpreendendo aí nessa campanha de recuperação do segundo turno em busca do acesso. Aí temos aqui também no 13º jogo, Brasileirão da Série A, o clássico Santos-São. Santos e São Paulo na Vila Belmiro. Santos vivendo um momento ruim, péssimo, brigando para não cair no Campeonato Brasileiro. O São Paulo vem vivendo um momento bom no campeonato, tá bem estável, tá ali lutando com Botafogo e com Bahia para entrar no G6. São Paulo quer ficar no G6 ali, porque apesar de ele ter a Libertadores no meio de semana, também vai jogar com a LDU antes do jogo do Santos e depois do jogo do Santos. Pode influenciar muito, tá, esse jogo. Pode influenciar muito esse jogo da Libertadores, principalmente se o São Paulo perder o jogo de ida. Se ele perder o jogo de ida, pode colocar seco no Santos, porque o São Paulo ele tem um time, ele não tem um elenco. O elenco de São Paulo reserva, né? Vamos colocar assim, um time reserva não vai ser suficiente para vencer o Santos na Vila. Então, se o São Paulo não vencer a LDU fora de casa, eu acredito muito
que o Santos vai vencer com tranquilidade o jogo do Brasileirão. Mas se o São Paulo chegar a vencer a LDU fora de casa, o São Paulo pode colocar um time misto e dificultar a vida do Santos. Mas eu colocaria um duplo fechando no Santos, tá bom? E agora o último jogo aqui da grade, o 14º jogo. E antes de eu falar a minha dica e meu palpite para esse jogo, eu peço aqui para você se inscreva no meu canal, dá aquele joinha para fortalecer e ajudar aqui o meu conteúdo. Se você gostou do meu conteúdo, só dá aquele joinha e se inscreve no canal para que você possa estar recebendo meus vídeos em primeira mão, tá bom? Então vamos lá para o 14º jogo, que é o último jogo, Cruzeiro e Bragantino. Cruzeiro joga no Mineirão com o Bragantino. O Cruzeiro é o único clube, fora Palmeiras e Flamengo, que tem chance real de ser campeão brasileiro. E ele está provando isso. Na minha opinião, eu acredito que o Cruzeiro não vai conseguir ser campeão porque ele tem que manter uma régua muito alta. Ele tem que vencer praticamente todos os jogos. São uma diferença ali de... Nesse momento são 3 pontos. 3 pontos de diferença para o Cruzeiro para o Flamengo, que é o líder. Porém, o Flamengo ele tem um jogo a menos. E pode ser que ele abra 6 pontos. Então, matematicamente, assim, se for ver, a diferença do Cruzeiro para o líder são 6 pontos. E fora que o Palmeiras ele tem 2 jogos a menos também. Ou seja, o Cruzeiro tem uma diferença de 6 pontos para tirar do Flamengo e do Palmeiras. E ele tem que manter essa régua de não perder pontos. Não perder pontos, não é nem perder jogos, não pode nem empatar. Para poder chegar a passar o Flamengo e o Palmeiras. Coisa que o Flamengo e o Palmeiras é difícil de fazer, perder jogos. O Flamengo e o Palmeiras, para perder jogo, tem que ser um clássico muito forte ali. Um jogo com uma equipe muito bem qualificada. Porque contra times que estão brigando lá embaixo, o Flamengo e o Palmeiras não perdem pontos. Já o Cruzeiro, ele oscila, né? Ele perde pontos ali na parte de baixo de vez em quando, ganha pontos ali na parte de cima. Então eu acho muito difícil, na minha opinião, o Cruzeiro passar o Palmeiras e o Flamengo. Mas, matematicamente, ele é o único clube real que pode ser campeão. Então eu acredito que nesse jogo o Cruzeiro vai vencer porque a motivação é grande, tá bom? O Cruzeiro vai vencer o Bragantino no Mineirão. Finalizamos aqui a nossa grade do concurso 12-12 da loteca desse final de semana. Fizemos um jogo aqui com 2 triplos, 2 duplos e 10 secos. Dessa vez, de todos os bilhetes que eu fiz aqui no canal, esse ficou um bilhete de maior valor. Porque a gente fez um bilhete para a gente conseguir bater os 14 jogos, tá? Aqui tem 2 triplos, 2 duplos e 10 secos. O valor do bilhete ficou de R$ 72. Se você quiser copiar esse bilhete e fazer, pode ficar à vontade. Porém, não é recomendável, porque se 1000 pessoas copiar esse bilhete, pode acontecer o que aconteceu no concurso anterior aí recentemente. 1000 ganhadores, o valor do prêmio fica muito baixo, apesar ainda de dar um prêmio bom, mas não é o valor que a gente espera tanto. Então tenta se orientar. Se for copiar desse bilhete meu, que é um bilhete público aqui no YouTube, tenta copiar uns 7, 8, 9 jogos, 9 jogos no máximo, e implementar suas ideias próprias, para que você possa montar um bilhete único e individual, tá bom? E eu espero muito que você consiga acertar os 14 jogos, tá bom? E conseguir o prêmio máximo aí junto com a gente. Ou os 13 jogos, você pode acertar também os 13. Eu espero muito que você possa acertar os 14 jogos e conseguir o prêmio máximo junto com a gente. Ou você pode também acertar os 13 jogos e conseguir um bom prêmio para poder te ajudar aí financeiramente, tá bom? Dessa vez, aguardo vocês aqui comentando se você achou bom esse vídeo que eu fiz, o que você achou das minhas análises. Comenta o que você pode fazer nesse concurso. Comenta também de qual cidade que você está apostando. Eu gosto muito de ler os comentários aqui, saber de onde vocês estão assistindo o nosso vídeo. E orienta aí o pessoal. Se você tiver mais alguma dica que possa dar, é só comentar aqui no vídeo que você vai ajudar outras pessoas, tá bom? Ficam com Deus e até a próxima.